improvável aqui? Nós somos improváveis, baseado no livro de Juízes. E antes, o ano passado foi 23, 2020, 21 e 22 não teve. O que nós falamos em 2020? Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, essas palavras estão gravadas, estão no YouTube. Então, este ano, nós vamos falar quem é você e o que você faz. Então, vai ser a palavra toda baseada em cima desse assunto. Amém? Eu queria chamar o Daniel aqui. Boa noite, irmãos. Muito feliz de estar aqui no retiro com os irmãos, né? Sempre um prazer enorme. E eu estava estudando a respeito do retiro, o Luiz falou a respeito da identidade, ele compartilhou comigo a respeito de que eu sou uma testemunha de Jesus, isso entrou no meu coração. Onde quer que eu for, eu acho que esse é o maior título que eu poderia carregar, eu sou uma testemunha de Jesus. Mas eu não vou competir com o Luiz para ensinar a respeito de identidade, irmãos, porque não dá para competir com o Luiz. Mas eu descobri recentemente uma nova identidade para mim. Não sei se os irmãos já perceberam. Eu descobri que eu sou pai e eu estou tentando entender ainda o que é ser pai. Então eu comecei a orar ao Senhor. O Senhor me ensina a ser pai. E, no meu caso, pai de menina. Então eu queria falar hoje com os jovens pais também. Vamos aprender diante de Deus o que é ser pai. Mas para os outros irmãos não ficarem de fora do assunto, o Senhor também me falou outra coisa. Ele falou assim, todos na igreja são pais e mães adotivos. Porque Deus é nosso pai adotivo. A gente não era filho do Senhor e nós fomos adotados. Nós temos que ser imagem e semelhança dele. Temos que ser pais e mães adotivos também. Então o Senhor me ensinou a respeito disso, que nós precisamos de ter essa identidade, pais e mães adotivos. Estou falando da fé. Mas se o Senhor permitir, eu vou falar também para os filhos, porque eles também participam. Não existe ser pai e mãe sem ter filho. Então a palavra vai ser para os filhos também. Mas aí, irmãos, uma coisa assim, no retiro de Chapéu d'Uvas, que era dos jovens, né? Eu falei lá, eu tive no meu coração de falar bastante com as moças, né? Do ministério das moças. Os irmãos entendem porque eu estou sendo parcial no sentido das moças, né? Que eu tenho uma mocinha agora, né? Então eu vou ficar puxando sardinha pro lado das moças, né? E o Senhor me despertou a respeito do ministério dos filhos. E eu queria começar por esse ponto com os irmãos. O ministério dos filhos, que não importa só o ministério dos pais, mas o ministério dos filhos. E Deus me trouxe a carta de Timóteo. E quando eu comecei a ler a carta de Timóteo, eu logo percebi que a carta era só para Timóteo. A maioria das cartas de Paulo são para a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso. A carta de Timóteo é só para Timóteo. A gente sabe de enxerido. Ele não mandou a carta para todo mundo, ele mandou a carta para Timóteo. E ele começa na carta falando assim, Timóteo, meu verdadeiro filho. Aí Deus me falou assim, por que Paulo comparou Timóteo a um filho? Ele poderia ter falado meu verdadeiro discípulo, Jesus falava discípulo. Por que ele comparou a filho? Aí o Senhor me falou assim, porque o cuidado que Paulo tinha com Timóteo, ele entendia que era o cuidado que um pai deveria ter para um filho. Aí eu falei, então eu tenho que estudar a carta de Timóteo para eu aprender como ser pai, como é que Paulo via Timóteo. Então eu queria começar a ler com os irmãos a respeito disso, em 1 Timóteo, né? Capítulo 1, 1 Timóteo 1, 2 e 3. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então eu queria chamar a atenção aqui em 2 pontos. Esse que eu já falei, ele chama Timóteo meu verdadeiro filho. Mas depois ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, eu estava indo para a Macedônia, aí eu falei para Timóteo ficar em Éfeso. Paulo dá uma direção para Timóteo do lugar onde ele ia ficar. Ele está falando assim, você mora em tal lugar, Timóteo, você vai para Éfeso, porque eu quero que você faça isso daqui lá em Éfeso. Olha o nível de relacionamento de Paulo com Timóteo, do ministério.
Timóteo, vai para a cidade tal. É lá que eu quero que você esteja. E eu achei isso forte. Mas vamos continuar. Vamos ler, continuando em Timóteo, ler 1,18, mesmo capítulo, versículo 18. Ele fala assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Então, olha só. Quando ele fala assim, dou-lhe essa instrução é toda a carta de Timóteo. Não é só esse capítulo, ele está se referindo ao livro inteiro. Então, eu estou te dando essa instrução para que você, se você fizer isso, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, você combata o bom combate. Aí eu queria chamar outra, Deus me mostrou aqui, profecias já proferidas a seu respeito. Paulo sabia das profecias a respeito da vida de Timóteo. Ele conhecia o que já tinha sido falado a respeito de Timóteo. Ele tinha esse conhecimento, um conhecimento que Deus me falou, um conhecimento profético. O que é um conhecimento profético? Profecia é o quê? O que está à frente. Está falando de visão. Aí Deus me falou assim, um pai tem que ter visão do futuro do filho. E a gente está careca de saber disso. Então não está. Todo pai tem visão do futuro. Eu quero que meu filho seja isso. Na fé é a mesma coisa. Aí Deus falou, se você planeja que sua filha seja o quê quando ela tiver 15 anos? Na fé. E não profissionalmente. Quando ela tiver 20 anos, você quer que ela seja o quê? Aí profissionalmente, eu responderia na hora. E na fé? Você tem essa visão? Você está buscando ter essa visão? O que você vê lá na frente que ela seja na fé? Você já planejou, aí que eu queria falar, a carreira dela na fé? Porque eu sei que a carreira dela nesse mundo você já está planejando. E na fé, você já planejou? Porque Paulo sabia das profecias de Timóteo. Ele conhecia. E a gente vai ver que no livro de Timóteo, ele guia todas as instruções baseadas nessa visão que ele tinha a respeito de Timóteo. Do que ele queria que Timóteo fosse. Nós vamos continuar. Aí na carta Timóteo 1, 1 Timóteo, desculpa, capítulo 4, versículo 6, ele vai falar o seguinte. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí Deus mostrou assim, ele está quase pegando Timóteo pela mão e falando assim, faz isso, faz aquilo. Ele está ensinando até o que ele deveria falar. Fala isso, Timóteo, você vai ser um bom ministro. Paulo estava de fato preparando Timóteo para o ministério dele. Vai ter uma parte que ele vai falar assim, porque eu já estou indo embora, Timóteo. Mais ou menos assim, daqui a pouco minha cabeça rola pelo chão. Vai ficar na tua mão. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar a exercer o seu ministério. No capítulo, continuando no mesmo capítulo, versículos 11 ao 16. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Então aqui, eu coloquei esse versículo aqui para mostrar, se os irmãos prestarem atenção, o nível de ensino de Paulo para Timóteo, de como exercer o ministério. Ele vai no detalhe. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós viemos de uma época, e a gente acostumou a ver isso, nossos líderes, quebrar pedra. Como que era ser pastor, Luiz? Como que te fala? Quando você converteu, você tinha um manual? Como que era pastorear a igreja? Teve que quebrar muita pedra para descobrir, não é? Precisa agora da nova geração quebrar essas pedras? Não. A minha filha não tem que quebrar pedra para descobrir como exercer um ministério. Não é possível que eu vou deixar ela nessa. Será que eu não vou fazer nada? Será que eu não tenho nada para ensinar? Eu não aprendi nada. E quantos anos eu estou convertido com 14, eu estou com 36. Eu não aprendi nada para ensinar ela a respeito de ministério nesse tempo todo de jornada.
Nós precisamos de aprender a fazer isso com nossos filhos. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de ministério. Eu preciso treinar minha filha para exercer um ministério. E vou ensinar ela o caminho das pedras. Sim. No retiro dos jovens, eu falei sobre vocação, que vocação vem de vocare, que é ser chamado. Deus nos chama para exercer algum serviço. Vocação não é um dom natural que eu tenho, é o que Deus me chamou para fazer. Deus às vezes tem umas manias de nos chamar para fazer coisas que a gente não imagina que Ele vai nos chamar, mas isso é com Ele. Mas eu preciso de fazer isso, servir a igreja com alguma coisa. Aí, outra coisa que eu falei no retiro lá dos jovens, que é o seguinte. Então eu estou aprendendo aqui a pastorear minha filha. Eu preciso de pastorear minha filha. Aí eu falei no retiro dos jovens o seguinte: você vai escolher alguém para casar, verifique se esse alguém que você está escolhendo para casar, ele faz discípulo ou ele procura fazer discípulo. Porque se ele não faz discípulo ou não procura fazer discípulo, não vai ser seus filhos. Porque o pastorear, essa adoção de Deus, ela é espiritual, ela não é sentimental ou afetiva. Eu posso ter o maior afeto natural pela minha filha, mas se eu não adotar ela espiritualmente, eu não vou pastorear a vida dela. Vou amar ela igual um pai carnal, a vida inteira, dar minha vida por ela, mas não vou dar Cristo para ela. Então eu falei isso com os solteiros: procure alguém que faça discípulo, aí ele vai fazer seus filhos discípulos. Vamos agora em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 2 até o 13. Aqui eu vou chamar a atenção antes de começar. 2 Timóteo é a segunda carta que Paulo envia para Timóteo. Ele já tinha enviado uma, aí não sendo bastante, ele enviou outra falando as mesmas coisas. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servi nos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Já vou parar aqui. Paulo orava para Timóteo noite e dia. Paulo orava para Timóteo noite e dia. Porque Timóteo era meu verdadeiro filho na fé. Ele adotou Timóteo. Aí eu estava falando para pais, né? Para os pais. Mas Timóteo não era filho natural de Paulo. Ele adotou ele. Então, como igreja, para eu ser pai, eu não preciso ter um filho natural. Eu preciso de adotar alguém. Mas vamos continuar. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Vou parar aqui e vou fazer 2 comentários e a gente continua. Primeiro que ele falou assim: torno a lembrar-lhe, que ele está insistindo. Uma coisa que eu estou aprendendo agora sendo pai natural, que o que mais cansa é falar as mesmas coisas. Você tem que falar isso de novo e de novo, tem hora que você vai voltar assim: deixa pra lá. Não é isso que dá vontade de fazer? Deixa. Finge que não estou vendo. Torno a lembrar, falo de novo as mesmas coisas, ensino as mesmas coisas. Só que ele fala assim: que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Essa aqui Deus arrebentou. Quem que impôs as mãos sobre Timóteo e ministrou o dom de Deus nele? Paulo. Aí Deus falou comigo: é você mesmo. Quem que tem que impor as mãos na vida de sua filha e ministrar o dom de Deus é tu mesmo. Que foi Paulo. Ele falou assim: Timóteo, eu ministrei em você o dom de Deus. Agora eu estou te cobrando para você exercer. Mas quem ministrou fui eu. Vamos continuar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Santa vocação, não em virtude das nossas obras. Vamos lembrar dos improváveis do outro retiro. Não tem nada a ver com a minha habilidade ou com minhas obras. É uma vocação de Deus. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz
a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Aí outra coisa que Deus foi lá e bum. O modelo da sã doutrina que Timóteo conhecia, ele ouviu de quem? De Paulo. Aí Deus falou assim comigo: o modelo de sã doutrina que a Olivia tem que conhecer, ela tem que ouvir de você. Você não pode transferir isso para a reunião geral, para o retiro, para o grupo caseiro, nem para a escolinha da Eliane. O modelo tem que vir de você. O resto é complemento. Mas o modelo da sã doutrina, ela tem que ouvir de mim. Porque foi isso que Paulo falou com Timóteo. Outra coisa legal. O modelo da fé veio de quem? Que ele tinha? Da avó e da mãe. Aí vou voltar a falar com as mulheres. O que Deus me mostrou nesse estudo aqui, se der tempo, que está lá no finalzinho, eu vou falar da importância das mulheres na fé, não é brincadeira. Puxa a ficha dos homens de Deus aí para vocês verem. É difícil ter um que não tem uma mulher por trás. Vamos lá. Sara, mãe de Isaac. Jesus, a mãe dele é Maria. João Batista, a mãe dele, era Isabel. Samuel, a mãe dele, era Ana, que estava orando lá. Davi, não, quem que era a mãe de Davi? Eu não sei. Quem que era a avó dele? Ruth. Tem um livro da Bíblia só dela. Que por acaso a gente estudou aqui. E, irmãos, é impressionante o quanto Deus usou mulheres para exercer a obra dele. Só que às vezes a gente não observa porque a gente gosta de fogos de artifício, a gente gosta do que chama atenção, a gente gosta de ver Davi matar os outros, não é? Se vai ter novela da Record, vai ter isso, não é? Não vai mostrar a mãe trabalhando em casa, orando para o filho, ensinando, não vai ter isso, porque isso cansa, é chato. E cansa. Mas Davi matando Golias com a pedrada, e isso é o que a gente aprende e a gente ensina, não é? Mas, irmãos, é muito importante a posição das mulheres dentro de casa. Peguem a Bíblia e comecem a observar as mulheres que Deus cita na Bíblia, que Ele não deixa passar, não. A gente aqui passa batido. Então, o modelo da fé de Timóteo, então a fé dele veio da avó e da mãe. É muito interessante também, irmãos, que a gente observar que Paulo ele ampara o episcopado, né? As funções de liderança da igreja na família. Quando ele chama alguém para ser líder, que ele fala, alguém deseja episcopado, uma obra, excelente obra deseja, é necessário o quê? Ele começa com o quê? Marido de uma só mulher. Aí depois ele fala dos filhos. Ele ampara o episcopado na família, dentro da igreja. Paulo faz isso, para a gente ter noção da importância que ele dá. Mas vamos lá. Então ele fala, em posição das minhas mãos. Ele fala, mantenha viva. Então, assim, Paulo via um ministério em Timóteo, ele viu uma vocação em Timóteo, e ele ficava em cima de Timóteo para Timóteo exercer aquilo. Às vezes, não sei se Timóteo, às vezes ficava meio... Não, parece que não, parece que ele era bem ativo, mas Paulo ficava em cima. Ele falou, você tem que exercer isso aí que você foi chamado. Outra coisa, Paulo, o cara era o cara. Ele falou que ele exercia 3 ministérios. Ele era pregador, apóstolo e mestre. O início da carreira de Paulo é só como evangelista. Ele sai evangelizando. E nessa época ele não exerce o apostolado. Mas depois ele se transforma em apóstolo, que ele vai passar a orientar as igrejas. E por fim mestre, que ele deixa para a gente os ensinos dele. Paulo exercia 3. Eu preciso exercer 3? Não. Eu preciso exercer aquele que Deus me chamar. Mas um ministério eu tenho que exercer. Se eu não exercer nada, eu sou o cara que colocou debaixo da terra. No retiro eu falei sobre vários ministérios. Irmãos, são vários. Tem os que realçam mais, mas são vários. Igual o Luiz falou, o ministério é um serviço. Aí é só eu olhar e perceber como que eu tenho servido a igreja. Eu vou descobrir o ministério que eu exerço ou não. Outra coisa que a gente viu. O modelo da sã doutrina, Paulo ouviu, que Timóteo ouviu, foi de Paulo. Então eu não posso, como um pai, tanto natural quanto na fé, eu não posso transferir essa responsabilidade. Em 2 Timóteo 2,20, ele fala assim, numa grande casa há vasos não apenas de ouro
e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Aí Deus falou assim: você quer que sua filha seja qual vaso? Porque numa casa tem vários vasos. Eu tenho que treinar ela para ser o vaso que eu quero que ela seja, mas eu já sei qual é o vaso. Então agora vamos passar para o próximo tema, que é o exemplo. Porque falar é fácil. Seja isso, faça aquilo. Mas vamos para o exemplo. Lá em 2 Timóteo 3,10, aqui é legal, ele fala assim, ó: mas você tem seguido de perto o meu ensino. É verdade, a gente está vendo aqui. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então, assim, nós pais, se a gente conseguir bater essa meta aqui, ó, conduta, propósito, fé, paciência, amor e perseverança, tá? Tiramos 10. Ele falou que Timóteo seguiu de perto. Timóteo conhecia todas essas características de Paulo. Então, quando Paulo falava para ele, ele sabia quem estava falando com ele. Ele não era um cara qualquer. Então, eu preciso de ser esse quem. No mundo, tem até a expressão: faço o que eu faço e não o que eu faço. Não tem isso daí? Serve para a vida da igreja? Não, na vida da igreja é faça o que eu faço. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu preciso de entender isso, que a minha filha vai ver quem eu sou e não quem eu digo. Vamos lá. Continuando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, quem o aprendeu. Aí parece que ele está falando de Paulo, né? Você sabe de quem você aprendeu essas coisas aí. Só que aí ele fala assim, não. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele falou que ele sabia de quem aprendeu, mas desde criança. E desde criança Timóteo aprendeu de quem? Da avó e da mãe, não foi de Paulo. Ele sabia de quem ele aprendeu. Ele tinha um belo testemunho dentro de casa, da avó e da mãe. Ele aprendeu as sagradas escrituras da avó e da mãe dele, não foi de Paulo. O pai dele era grego, então o pai dele não ensinava ele nada, pelo contrário. Mas a mãe e a avó, pelo visto, essas duas aqui não era brinquedo, não. Essas aqui era federal. Então vamos lá. Outra coisa que é legal é que quando Jesus pregava o evangelho e os discípulos perguntaram: mestre, onde está hospedado? Ele disse assim: vem e vê. Essa é a nossa vida, vem e vê, vai lá para casa. Quando o filho é natural, ele já está lá, então já andou metade do caminho. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 5 e 6. Vamos lá. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Então, aquilo que eu falei com os irmãos. Paulo estava treinando Timóteo pela mão. Mas ele está falando: eu já estou indo embora. Aprende o que eu estou te falando. Eu estou partindo. Aí ele fala assim: faça a obra de um evangelista. Então, o ministério que Paulo via na vida dele, de um evangelista. Então, irmãos, eu tenho que treinar a minha filha ou os meus discípulos para eles andarem com as próprias pernas. Eu vou pegar pela mão e tudo que eu aprendi quebrando pedra, eu vou facilitar, para que depois eles possam dar procedimento. Porque Jesus diz que o discípulo ele vai superar o mestre. Então, assim, Paulo era muito zeloso, e isso é interessante, do ministério de Timóteo. Paulo não era só zeloso do ministério dele, ele era zeloso do ministério de Timóteo. Ele ficava de olho no que Timóteo estava fazendo, e falava: não, faz não. Não, fica lá em tal cidade, Timóteo. Ô, Timóteo, você está fazendo aquilo que eu te falei? Ele era muito zeloso do ministério de Timóteo. Só que aí eu preciso ser zeloso, eu preciso primeiro, do que eu falei até agora, eu preciso de ver um ministério na vida da minha filha. Eu preciso ter essa visão, que é a visão profética. Senão, como é que eu vou ser zeloso do ministério dela se ela não vê ele? Eu preciso de ver o ministério da minha filha ou da minha filha adotiva, meus filhos adotivos na fé. Primeiro passo, eu preciso de ver um ministério.
Aí depois eu vou ser zeloso por esse ministério. Vou dar um exemplo. O problema é como que eu vou fazer isso se eu não exercer um ministério? Se eu não exercer um ministério na vida da igreja, como que eu vou ensinar minha filha a exercer um ministério se eu não exerço um ministério? Aí fica difícil. Então eu preciso de ter essa identidade. Eu preciso ser um ministro de Cristo. Aí a gente não pode ser morno, né? O povo de Juízes foi morno e deu zeca na vida dos filhos deles. Não prosperou. E quanto ao ministério, todos temos um ministério, irmãos. Que seja o ministério de Cristo. Qual foi o ministério que Cristo deu para todos nós? Portanto, ide por toda parte, fazer discípulos. Esse é todo. Ninguém está de fora desse. Esse nós temos que nos aprimorar em exercer. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco de carreira. Que eu falei na carreira dos meus filhos, tanto os naturais como os na fé. Pois não. 2 Timóteo, só pegando um adendozinho, Daniel, ela foi a última carta cronologicamente escrita por Paulo. Ela foi escrita por volta do ano de 67 depois de Cristo. E o interessante, Paulo, mesmo escrevendo Gálatas, Romanos, Efésios, tamanha riqueza que ele deixou doutrinariamente para a igreja. A última carta dele ser 2 Timóteo. E esta carta carregada desse evangelho prático, dessa paternidade, de deixar realmente esse legado pelo exemplo para Timóteo. Então é um ponto que nos chama muita atenção. Geralmente a gente deixa o melhor para o final, o mais importante para o final. E me chama muita atenção esta carta de 2 Timóteo ter sido a última carta escrita por Paulo e está carregada de tamanho sentimentalismo paternal na questão e nesta cobertura do ministério de Timóteo. Também é verdade. E a gente sabe que deu certo porque a gente tem acesso à carta. Então Timóteo foi bem zeloso do ensino que ele recebeu de Paulo. Porque essa carta podia ter sido perdida. Leu lá, tá bom. A gente chegou aqui 2000 anos depois. Timóteo foi zeloso do ensino que ele recebeu. Então agora, irmãos, falando de carreira na fé. Tem um versículo que é muito conhecido dos irmãos, que é aquele Provérbios 22, 6, que é ensina o seu filho o caminho que deve andar. Eu peguei uma versão, essa um pouquinho diferente, que eu peguei a King James, na versão inglesa, porque o português com a palavra ensinar tem um probleminha. A palavra ensinar no português ela significa muitas coisas. E a gente tende a associar ensinar com a professora da escola, que ela vai lá para o quadro e passa uma matéria. A gente fala que ela está ensinando. Então a gente associa ensinar com aquilo ali. Mas não é esse ensinar aqui de Provérbios. Aí até a versão inglesa que traz um feeling melhor para a gente, um sentimento mais... Então nela está escrito assim, usa a expressão train up, que é treinar. Treine o seu filho o caminho que ele deve andar. Aí mudou. Agora a gente dá para... aí parece com o que Paulo estava fazendo com Timóteo, não parece? Faz isso, tal, lá. Não. Fica em tal lugar. Chega lá, lê em público a Bíblia. Não tem um procedimento assim. Ele não estava treinando Timóteo. E aí então o Senhor falou assim, você tem que treinar, não é falar. Você pode fazer ela decorar 500 versículos da Bíblia. Não é isso. Até faz parte. Mas esse ensinar aqui não é falar, é treinar. Aí treinar é algo muito mais amplo do que só falar o Evangelho. Então eu preciso de treinar minha filha no caminho que ela deve andar. Aí quando ela for mais velha, ela não vai ser desviada desse caminho. Aí faz sentido, porque ela está treinada a andar naquele caminho. A palavrinha hebraica, Daniel, que aparece para esse texto é a palavra shanak, que significa treinar, dedicar e instruir. E o que me chama a atenção nesse texto é não apontar o caminho, mas no caminho. Exatamente. Que muda totalmente o entendimento. Treinar é uma caminhada. Mas a Bíblia fala, instrua a criança no caminho, ou seja, junto e através do exemplo. Exatamente. Então aí Deus me chocou com isso. Eu falei, peraí, mudou. Não adianta ficar fazendo estudo bíblico, não. Não é reunião de... vamos fazer a reunião aqui de casa para estudo bíblico. Não é isso, não. É bem mais do que isso. Isso faz parte. Mas é bem mais do que isso. Inclusive, irmãos, assim... vou falar um pouco mais disso. Quando a gente está falando em termos de fé, às vezes a gente dá umas... Mas como assim? Como que eu...
Porque a gente até está acostumado a andar no natural, já que somos naturais, que a gente não associa muitas coisas a gente tem dificuldade às vezes de perceber o ensino na fé. Mas tem umas expressões assim do natural que eu vou trazer aqui. Você já viu assim? Se eu fosse mais novo, eu faria isso. Já viu assim? Eu sei alguém que é eu mais novo. Quem que é o eu mais novo? Os meus filhos. O que eu faria na minha caminhada de fé se eu fosse mais novo? De diferente. Eu posso trazer isso para a vida dos meus filhos. Então vamos ler aqui Juízes 13:8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que me enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Irmãos, isso, a vida paternal é essa aqui. Senhor, eu te imploro, me ensina o que eu vou fazer. Porque a gente não sabe. Mas eu preciso de saber. Não dá para a gente ir levando com a barriga. Vai nas reuniões e tem os estudos bíblicos em casa. O que eu preciso fazer? O que eu vou ensinar a minha filha na geração dela? Senhor, eu mesmo não sei. Me ajuda. Agora, sabedoria Deus não nega, né? Tiago ele fala que a sabedoria Deus dá a todos livremente, né? Ele não nega. Então não vai nos faltar sabedoria, a não ser que a gente não peça. O que eu vou ensinar? Veja bem, você falou aí a necessidade do momento, né? Quando a Olivia tem qual idade? Vai fazer 2. Vai fazer 2. A Olivia vai para a escola daqui uns 4. E já existe creche desde pequena, né? Mas a Olivia vai ter o contato com o ensino fora da casa daqui uns 3 anos. Daqui uns 3 anos. É diferente ou não de quando você tinha a idade dela? É diferente. É muito diferente? Extremamente diferente. O Estevão está aqui, e o Estevão, meu filho, e agora ele tem a Sara e o Arthur. A forma que eu conduzi o Estevão na escola, quando ele era pequenininho, ele não pode aplicar. Ele tem que ser mais rápido. Sim. Porque o ensino para a Sara na escola é muito mais agressivo do que aquele que ele teve. Vou dar um exemplo para vocês, papais e mamães. Porque quando você treina o seu filho, ele vai crescer em cima do treinamento, né? A Bíblia te afirma que quando ele tiver mais velho, ele não afasta dele. Então você está ensinando o seu filho. Hoje uma irmãzinha que eu trouxe perguntou: seus meninos brigavam muito? Claro que brigavam muito, porque os dela estão brigando muito. Claro que brigavam muito. Mas eles ficavam de mal? Não, eles brigavam, brincavam, depois brigavam e cresceram, atritando e sendo amigos. São amigos até hoje, são adultos. Eu vou contar uma experiência aqui. Eu já falei para o Estevão, mas o Estevão não lembra que isso aconteceu. Quando ele estava no prezinho, neste período de carnaval, um dia antes tinha o carnaval na escola. Aí era obrigatório as crianças irem. Não, era obrigatório, era ponto, era coisa de culto. Aí quando aquele grupo El Chan, que nem existe mais, surgiu. E El Chan naquela época, ele era o Chan. Hoje, se eles vierem, eles são aprendizes de feiticeiro. Eles são fraquinhos por meio deles. Ou não? Eu não sei. Entendeu? São fraquinhos, El Chan. Aí o Estevão, que é o Daniel, não está aqui, ele estava tocando e eles encrencou com a professora lá que estava fazendo a festa, encrencou com a professora que aquela música não era de Deus. O Estevão não... Você lembra, Estevão? Não lembra, né? Cadê o Estevão? Não lembro, eu já falei que eu não lembro. Aí eu fiquei sabendo, porque no ano seguinte,
Já não foi obrigatório mais as crianças. Os filhos de evangélicos não precisavam de ir, porque era obrigatório. Já deram um passo a mais. Só que hoje, na hora que a Sarinha entrar na escola, não é o tchan. O negócio é mais profundo. O Estevão vai ter que ser muito mais valente, hábil, profético, para entender e ensinar, porque o ensino vai vir. Assim como ele viu a música e o HD não aceitou, ele tem que formatar a Sarinha e o Arthur para eles não aceitarem. E às vezes os pais nem ficam sabendo do que foi falado na escola. Seu filho, ele não vai te dar conta de contar tudo. Não é que ele vai esconder, não. Ele não vai perceber. Mas quando você treina, como você treina? Como que é o treinamento que a Bíblia diz? Como que é o treinamento de um pai com um filho ensinando o Evangelho? Como que é? Oi? Sentado na mesa, andando pelo caminho, na quadra, no restaurante, mas aonde que você vai? Você vai andando e vai ensinando o seu filho. Ele vai vendo você, ele vai aprendendo e você vai falando, né? Aí já é um ensino mesmo. Mas ele vai vendo a sua conduta no seu dia a dia. Até o errado, mesmo você não quer, você vai ensinar. Você, verdade. Papais, eu posso falar que eu tenho 4 filhos adultos, então, né? O seu filho, por que às vezes os pais têm dificuldade com o adolescente? Porque o seu filho pequeno, a visão que ele tem de Deus é você. Ele olha para você e vê Deus. Porque você fala de Deus para ele e você fala com ele o sim e o não. Então, para o seu filho, a sua filha, quando você fala uma coisa para ela, é como se Deus estivesse falando. O meu pai falou que não pode. Eu vou obedecer porque o meu pai falou, ou a minha mãe falou. Entendeu? Ela associa isso, que o meu pai é infalível, a minha mãe é infalível. Quando chega certa idade e ele descobre que não é bem assim, ele dá uma crise. Ele não vai falar porque ele tem medo, mas ele vai criar uma resistência. Porque ele viu ele aprendeu uma coisa e descobriu. Pega o seu filho aí de 6 anos, acho que de 6 anos já dá, ainda dá, e pede ele para te falar os seus defeitos. Estou dando um exemplo assim, você não vai fazer isso. Ele não vai ver o seu defeito. Porque ele olha ali, ele acha que aquele ali é uma prática do meu pai e uma prática da minha mãe. É assim mesmo. Ele não consegue perceber que aquilo ali não é certo e errado. Ele não tem muita noção. Na hora que cresce, aí tem uma frustração. Aí começa os BO. Inicialmente é uma resistência interna até criar coragem para rebelar. O antídoto para você não deixar isso acontecer, porque você não é Deus, né? Você vai errar. É o que se fazer o quê? O que cura? Pedir perdão e perdoar. Aí seu filho vai ver, aí eu ensino e a prática. Ele vai ver que o papai pede perdão para a mamãe, que a mamãe pede perdão para o papai e vice-versa. Aí ele vai processar. O meu pai é 10. Ele erra, mas ele é 10, ele resolve. Amém. Uma outra questão assim, a respeito da fé, do caminhar,
da carreira dos filhos, que eu estava falando, que eu citei, que às vezes, por a gente falar assim, carreira na fé, a gente fala assim, ih, como é que é isso, não é? Só que Deus, que ele tem o dom, se você ler, lê o livro de Malaquias para você ver como é que Deus tem o dom de expor a nossa hipocrisia. É uma coisa assim, fenomenal. Está escrito lá em Malaquias, na hora que vocês vão oferecer em sacrifício o bezerro que é caolho, que é cego de um olho, vocês não vê problema nenhum. Você ofereceria isso para o governador? Aí não, né? Então, eu estou em dificuldade de entender a carreira do meu filho na fé. Você tem dificuldade para entender no mundo natural? Eu não tenho, não. Então, se eu tenho dificuldade de discernir na fé, é porque eu não estou me dedicando, porque senão eu saberia. Então, assim, bom que a gente já está aqui no retiro, né? A gente já está investindo na comunhão dos nossos filhos. Aí, conforme o Luiz colocou, a fé é prática, é no dia a dia, é a vida constante com Deus. A fé sem obra é morta, então é isso. Se eu não pôr em prática, não vale nada. Então, para finalizar esse ponto de carreira, irmãos, que o próximo ponto aqui é a adoção, mas eu vou deixar para amanhã. Eu estou dando uma olhada aqui. Ele é um pouquinho, não é muito extenso, não, mas é um pouco extenso. É melhor deixar para amanhã. Então, finalizando esse ponto aqui da carreira dos filhos, eu tenho que começar a olhar a minha filha natural ou meus filhos na fé e ver uma carreira para eles, um ministério. Eu tenho que ter uma visão onde daqui 20 anos eu quero que essa criaturinha linda de Deus seja o quê? Faça o quê? Tenha qual habilidade? Se desenvolva em cima de quê? Eu preciso de começar a olhar isso para mim. Então eu tenho que olhar para minha filha, para o Olívia e pensar, poxa, eu quero que a Olívia seja um vaso de honra na vida da igreja. Eu quero que ela faça algo na vida da igreja. E começar a investir nesse aspecto. Porque uma coisa assim que eu queria chamar a atenção dos irmãos, isso é algo, é fácil de entender. Se a minha filha for uma frequentadora de reunião, em algum momento da vida dela, ela pula fora. Por mais que a igreja seja legal com ela. Porque é desmotivante estar num local que você não participa de nada. Você já fez isso? Já esteve em algum grupo que você não participa de nada? Você só vai lá frequentar? Você não aguenta. É muito frustrante. Então a minha filha precisa de se sentir útil. Ela tem que chegar na igreja e falar, eu sou a Olívia que reúne em tal lugar. Você pode perguntar lá, quem sabe te falar quem que eu sou naquele local. Eu sou útil. Eu preciso de treinar minha filha para ser útil na vida da igreja. Ela tem que se sentir útil na vida da igreja. Meus discípulos têm que se sentir úteis na vida da igreja. Senão, em algum momento, eles pulam fora. Eu não posso treinar a minha filha para ser uma frequentadora de reunião. Tá? Então, irmãos, vou parar nesse ponto aqui. Amanhã, se o Senhor nos dá a graça, quero continuar falando a respeito de adoção. Aí, deixa eu ver aqui. O estudo parou exatamente na metade. Aí vai ser mais ou menos esse tempinho que a gente teve agora, eu acho. Amém? Pai, eu te agradeço porque nós temos aprendido constantemente com o Senhor e temos irmãos que já quebraram muitas pedras, Deus, para estar aqui nos ensinando um caminho mais fácil de seguir e um ensino, Deus, que tem nos acrescentado e tem sido útil nas nossas vidas o teu ensino, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e que o Senhor possa nos edificar nesse retiro, estar aqui na presença do Senhor e com nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.